Já faz tempo que algo incrível aconteceu. O seu único filho, o Pai, entregou. E por isso uma vida eterna nos espera. Jesus te chama hoje com muito amor. Essa voz que te chama, volta já pra tua casa. Sabes bem que Ele te ama. És um tesouro para Deus. Essa voz que te chama, volta já pra tua casa. Sabes bem que Ele te ama. És um tesouro para Deus. És um tesouro para Deus. Olá, queridos, boa noite. É com muita alegria que nós estamos aqui para iniciarmos o culto aqui na Igreja Online, no canal da TV Conectados com Deus. E quero ler com você a passagem bíblica no Evangelho de João, no capítulo 21, o verso 16. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Queridos, com os nossos pensamentos voltados para este verso da palavra do Senhor, nós vamos, neste momento, dobrar os nossos joelhos e vamos falar com Deus através da oração. Querido Deus, nosso Pai eterno, perante Ti nos prostramos neste momento, agradecidos pelo dia e por essa oportunidade de podermos estarmos diante de Ti para aprender mais da Tua palavra. Ó Senhor, suplicamos que o Teu Espírito Santo abra as nossas mentes de forma que possamos compreender a mensagem que será apresentada e que a mesma possa servir para nosso crescimento espiritual. Abençoe a cada querido irmão e internauta que nos acompanham através do YouTube, da rádio, que a Tua bênção esteja sobre cada um, bem como também os seus familiares. Venha suprir as necessidades de cada um. Nos prepara, Senhor, para a Tua breve volta. Perdoa os nossos pecados. Abençoe também aqui a equipe da TV Conectados com Deus. E nos colocamos em Tuas mãos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, enche o coração de consolação e paz tão preciosa. Qual o maior prazer que lhe ouvi dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas até que eu triste, humilhado,
te resgatar. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com brandura tão que nunca sou sozinho. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Amém! Que bela música pela equipe de louvor. Neste momento, nós queremos dizer que você é muito bem-vindo ao canal da TV Conectados com Deus. Nós ficamos felizes por termos a sua companhia. E você pode nos proporcionar uma alegria ainda maior, fazendo com que mais pessoas possam ouvir a mensagem dessa noite. Então, neste momento, além de você deixar o seu like, eu quero fazer um convite para que você possa compartilhar, assim como eu acabei de compartilhar com outras pessoas, né, este link, ok? Agradeço a você desde já. Além de você ser bem-vindo ao nosso culto da Igreja Online, nós queremos também dizer que nós estamos muito felizes, agradecidos a Deus pela vida, pela proteção, pela liberdade que temos, né, da religiosidade. Nós podemos adorar a Deus livremente e são tantos os motivos pelos quais podemos agradecer, não é mesmo? E uma das formas de demonstrarmos a nossa gratidão para com Deus é também investindo no reino de Deus aqui na Terra. Neste momento você pode fazer uma contribuição generosa para que o ministério aqui da TV Conectados continue alcançando a milhares de pessoas. E você pode então fazer isso neste momento, quando teremos o hino ofertório através da equipe de louvor, e estará na tela os dados bancários. Você pode fazer a transferência bancária, pode fazer também pelo Pix, não é mesmo? E desde já nós contamos com a sua participação nessa adoração através dos donativos. Deus abençoe. Em tudo as tuas mãos, Senhor, nos tem enriquecido, e as provisões do teu amor bondosas conduzido. De ti nos vem a salvação e as bênçãos incontáveis que dia a dia, ó Pai, nos dão as tuas mãos amáveis. De ti vivemos, ó Senhor, e em ti nos alegramos na comunhão do puro amor que em Cristo desfrutamos. Recebe, pois, a gratidão da oferta que trazemos, nascido, ó Deus, da multidão de quanto a ti devemos. Eu quero agradecer a você que se sentiu aí tocado pelo Espírito Santo, por ter a oportunidade de contribuir para que o reino de Deus progrida aqui na Terra. E a TV Conectados agradece a sua contribuição e que Deus te abençoe grandemente e supra você de tudo aquilo que você precisa. Amém? Deus abençoe a cada um que também se doa a Ele neste momento da oferta. Esta é a maior dádiva. Queridos, nesta noite
temos o grande privilégio de aprender mais da Palavra de Deus. E o tema da mensagem dessa noite é Restaurados por Jesus. Um certo garotinho recebeu um presente de seu pai. Era um barquinho de madeira, muito bonito. E esse garotinho, próximo à sua residência, na fazenda, ele foi até o ribeiro ali, né? O riachozinho, e colocava então o seu barquinho nas águas. E ele saía correndo à margem do lago, naquele riachozinho, e ele alcançava em alguns segundos o seu barquinho que vinha a toda pressa descendo aqui naquele riacho. E assim ele brincava várias vezes. Porém, teve um dia que aconteceu um grande imprevisto. Parecia que a correnteza estava mais forte e o garotinho, como costume, ele vai lá, deixa o seu barquinho e sai correndo à beira do riacho. E para a tristeza daquele garotinho, o barquinho passou primeiro do que ele e aquele ponto que ele costumava recuperar o seu barquinho não foi mais o mesmo ponto de reencontro. O barquinho foi de riacho abaixo. E aquele garotinho ficou muito triste, pois perdera aquele maravilhoso presente. Que triste! E ele foi para casa chorando e contou para seu pai o que infelizmente havia acontecido. Bom, as lágrimas foram secadas e com o tempo ele se conformou. Mas um dia, acompanhando seu pai na feira, ele começou a olhar algumas bancas e ele viu uma banca que vendia de vários produtos. E ferramentas, brinquedos, etc. E qual não foi a surpresa? Aquele menininho viu naquela banca um barquinho que lhe pareceu familiar. E ele aproximou-se e ele confirmou que aqueles detalhes que havia naquele barco, de fato, era um sinal que era o seu antigo barquinho. Só que agora não era mais dele, não é mesmo? Alguém pôde alcançar e se apropriar daquele barquinho. Mas ele agora faz um pedido para que seu pai pudesse adquirir aquele barquinho. E o seu pai fez então a sua segunda dádiva. Ele pagou por aquele barquinho. Aquele menino abraçou o seu barquinho e foi para casa. E ele agora pensou, eu vou brincar de novo no riacho, só que agora com mais cuidado. E ele foi a caminho do riacho e ele conversava com o barquinho. Pois é, barquinho, você é meu 2 vezes. É meu porque eu ganhei a primeira vez. E é meu porque você foi comprado pela segunda vez. E aí ele deixou lá no início o seu barquinho e saiu correndo para receber o barquinho lá embaixo. E ele aguardava com ansiedade e dizia, vem meu barquinho, porque você é meu 2 vezes. Então, com cuidado, ele pôde desfrutar da companhia do seu barco conquistado pela segunda vez. Queridos, eu quero dizer para você que o ser humano é como esse barquinho. Sim, ontem nós tivemos aqui uma mensagem falando sobre os símbolos da Páscoa. Foi bem esclarecido pelo pastor Marcelo Araújo. E este é um fim de semana onde o mundo comemora a Páscoa. E já foi comentado durante essa semana aqui, né? Quando tivemos aqui uma programação em Meu Lugar, também apresentado ontem o tema. Sabemos que não é exatamente esta a data da Páscoa, a comemoração da morte de Jesus e a sua ressurreição. Mas eu quero dizer para você que Jesus viveu, sofreu, morreu e ressuscitou. E a Ele nós pertencemos também 2 vezes. Somos de Cristo pela criação e também somos dele pela redenção. Ele morreu em nosso lugar e Ele ressuscitou. Ele pagou o nosso preço. Então somos dele 2 vezes. Queridos, muitas vezes nós admiramos algumas pessoas na igreja, não é mesmo?
E eu acredito que se você puxar em sua memória, você vai se lembrar que nos últimos 15 anos você sente falta de algumas pessoas que congregavam com você na igreja e hoje elas não estão mais. Talvez você percebeu que alguns que eram mais fervorosos diminuíram o seu fervor. Eu creio que você consegue identificar algumas situações assim, não é mesmo? Olha, uma certa pessoa passou por essa questão. Era uma irmã que era muito ativa na igreja e com o passar dos anos, a sua fé foi diminuindo. De forma que agora ela nem sempre estava presente aos cultos. E um dia ela foi até o gabinete do pastor e lhe fez um pedido. Pastor, eu preciso que o meu nome seja então tirado da lista de membros aqui da igreja. O pastor tentou não mostrar ali um grande impacto, mas ele disse a seguinte coisa: eu aceito até o seu pedido, mas com uma condição. E aquela irmã falou, mas pastor, qual seria então essa condição? Então é o seguinte, você tem aqui uma Bíblia e um curso bíblico. Então você vai achar alguém para ministrar esse curso bíblico e após essa pessoa concluir o curso bíblico, tomar a sua decisão aos pés de Jesus e for batizada aqui na igreja, então você terá então o seu pedido atendido. Queridos, para nossa surpresa, aquela irmã aceitou esse desafio, aceitou essa condição. E aí ela foi para casa pensando, para quem eu vou ministrar esse curso bíblico? Para quem eu vou doar essa Bíblia? E ela chegou em casa e ela viu a sua vizinha ao lado da sua casa. E ela perguntou, vizinha, eu tenho aqui em minhas mãos uma Bíblia e um curso bíblico. Por acaso você não aceitaria um curso bíblico gratuito? Para a surpresa daquela irmã, a sua vizinha aceitou prontamente este presente, a Bíblia e mais a lição do curso bíblico. Elas estudaram várias vezes, terminaram as lições do curso bíblico e aquela vizinha tomou a decisão de entregar aos pés de Jesus a sua vida. Então, aquela irmã apresenta a sua vizinha ao pastor da igreja, a igreja acolheu muito bem acolhida aquela vizinha da nossa irmã e aconteceu agora um outro passo alegre. Foi marcado o dia do batismo e um dia de festa, algumas pessoas desceram ao tanque batismal, aquela vizinha também da irmã foi batizada e acabada aquela festa, o pastor fez então um pronunciamento na frente da igreja. Ele pegou o microfone e disse, queridos membros, nós vamos permanecer aqui, os demais estão despedidos e nós teremos uma breve reunião. Então, iniciada a reunião, o pastor apresentou, estava feliz, pois mais almas foram adicionadas, aos pés de Jesus, a lista de membros teve o seu acréscimo. Mas o pastor também mencionou que estava muito triste, porque tinha também um pedido pendente e ele precisava então apresentar para a igreja. Então os membros ficaram ali aguardando o pastor dizer e o pastor apresenta, olha, tenho aqui um pedido da irmã fulana. Ela precisa ser desligada da igreja. Esse é o seu desejo. E antes que ele explicasse mais alguma coisa, aquela irmã, lá do meio da igreja, ela se levanta e diz, pastor, eu não quero mais ter o meu nome desligado do hall de membros. Eu quero trabalhar mais para Jesus. Eu quero doar mais Bíblias e mais cursos bíblicos. Me dê mais, por favor. Então o pastor disse, então a nossa reunião está terminada. Esse era o ponto. Queridos, de fato, quando nós nos distanciamos de Jesus, nós começamos a esfriar na fé. Diminuímos então a leitura bíblica, paramos de orar
e até mesmo deixamos de frequentar a igreja, não é mesmo? E no mundo de hoje, quem sabe, até a própria igreja virtual é deixada de lado, não é mesmo? Olha, isso não acontece apenas nos dias de hoje. Lá no passado, isso já aconteceu. Eu quero dizer para você que entre os discípulos, tal coisa também aconteceu. Alguém começou a passar por alguns desapontamentos e desanimou da fé. Eu quero compartilhar com vocês justamente este relato. Está baseado no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 21. Aqui nós encontramos alguém que era muito fervoroso, alguém que tinha palavras rapidamente em seus lábios. E Pedro era essa pessoa. Pedro era irmão de André. E eles eram de Betsaida e seguiam a Jesus. Pedro tem um gênio muito forte e vários momentos ele demonstrava a sua raiva e mesmo seguindo a Jesus. Isso acontecia. Bom, Pedro ficou muito decepcionado quando ele submergiu no mar. E ele pediu: Senhor, salva-me que pereço. Mas uma frustração foi maior. Foi a frustração justamente quando Jesus foi preso e estava aguardando ser julgado. E Pedro, previamente avisado, negou a Jesus 3 vezes. E quando o galo cantou, Pedro olhou para onde Jesus estava e aqueles olhares se encontraram. Bom, Pedro saiu daquele ambiente e chorou amargamente, porque ele tinha sido avisado que isso iria acontecer. Queridos, Pedro chorou amargamente. Parecia que agora ele estava no fundo do poço. E assim ele se sentia. Ele havia traído seu mestre. O ser humano, quando percebe que as coisas estão dando errado, fica em desespero, não é mesmo? É normal, é comum qualquer pessoa perceber uma sequência de acontecimentos e ver que as coisas estão dando errado. Bom, a maioria das vezes a pessoa então toma decisões erradas. E isso pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive com você. Queridos, Pedro passou por essa grande angústia e Jesus havia morrido, ressuscitara, tinha aparecido 2 vezes aos discípulos e nessas vezes o próprio Pedro estava presente. Mas há alguns dias Pedro não tinha visto Jesus. E aconteceu algo que eu quero relatar com você. Vamos ver no Evangelho de João, no capítulo 21, versos 2 e 3. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Queridos, quando Pedro convidou os seus outros amigos, outros discípulos, mais 6, né? Para ir pescar, era tardinha. Era uma bela tarde e ele estava então
com saudade, né, daquelas pescas. De fato, eles estavam precisando de alguns recursos, como, por exemplo, novas roupas. Precisavam suprir as suas famílias. Eles necessitavam de alimento. E a Pena Inspirada diz que isso seria suprido com o resultado de uma bem-sucedida pesca. E eu creio que você já deve ter ouvido falar. À noite tem tudo para dar certo, né? Para aqueles que pescam. Bom, Pedro e seus companheiros eram experientes nessa questão. Alcançavam cardumes, né? Com grande número de peixes. E seria mais uma noite promissora. O que não aconteceu, né? O verso bíblico diz que naquela noite nada apanharam. Que prova, hein? Era um momento de angústia. Eles estavam em alto mar e lembravam-se de alguns momentos que estavam junto com o Mestre. Lembravam-se de pertencer a um reino que Jesus estabeleceria, mas parecia que agora tudo tinha dado errado. Queridos, Jesus observa cada situação. Para sermos resgatados, não é sem sermos observados. Jesus acompanhava cada situação ali com aqueles discípulos que estavam no barco toda aquela noite, sem êxito na pesca. E no verso 5, nós lemos na palavra de Deus, Evangelho de João 21, verso 5. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Queridos, todo aquele tempo que eles estavam ali, eles estavam sendo acompanhados pelo olhar de Jesus. Mas Jesus estava em oculto, ele se achava invisível. E quando aquela manhã raiou, então aquele barco não estava mais do que a 90 metros da praia. Então, os discípulos viram alguém estranho lá na areia. E então eles foram abordados com esta pergunta: Filhos, tem de alguma coisa de comer? Queridos, quando você conhece alguém, o timbre da voz dessa pessoa pode estar no meio da multidão. Você consegue identificar, não é mesmo? E nós vamos ver o que acontece em seguida. Eles estavam ali bem para baixo, né? Eles não estavam ali felizes pela falta do êxito. E Jesus estava observando aquela situação. E eu quero dizer para você que para cada problema, Jesus é e tem a solução. Isso mesmo. No verso 6, nós vamos ler o seguinte. Jesus lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Que maravilha! Jesus apresenta agora uma grande solução. Lancem a rede ao lado direito. E eles lançaram. Foram felizes porque foram obedientes, não é mesmo? Eles tiveram uma boa recompensa para aquela sugestão que lhes foi dada. Bom, João identificou. É o Mestre, é Jesus. Pedro pegou a sua capa e pulou na água e foi nadando para chegar até a Jesus. A Bíblia diz que ele chegou até a praia.
E os demais vieram remando com o barco, pesado, cheio de peixes. Queridos, Jesus, por mais que veja você no meio da multidão, ele trabalha com cada pessoa individualmente. Haviam ali 7 pessoas. E Jesus estava preocupado com cada um. E para com Pedro, ele tinha uma preocupação, porque ele sabia como estava o coração de Pedro. Ele sabia o que estava se passando dentro da mente daquele pescador. E eles estavam com fome, eles jantaram não, fizeram a refeição da manhã, porque eles estavam com fome desde antes. Da tarde até o amanhecer eles não comeram nada. Então eles, depois da refeição ali matinal, eles então passaram por alguns questionamentos. E Jesus falou pessoalmente com Pedro. Jesus faz um trabalho pessoal com as pessoas. No verso 15, nós vemos as seguintes expressões. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Queridos, este era o terceiro encontro de Jesus com seus discípulos após a ressurreição. E para Pedro, Jesus se apresenta com uma interrogação. E esses dois sabiam todo o contexto. Pedro havia negado ao seu mestre 3 vezes antes da morte de Jesus. E agora ele ouve uma interrogação. Você me ama mais do que estes? E Pedro ainda responde prontamente: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E para Pedro foi dada então uma tarefa: apacentar então os cordeiros. Sabiam que Jesus queria ouvir mais de Pedro? E Pedro, surpreso, ouviu mais uma pergunta. Está no verso 16. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Queridos, Pedro foi interrogado pela segunda vez. E ele responde: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Para Pedro, já era algo assim, incomum. 2 vezes a mesma pergunta. Primeiramente, apacenta os cordeiros, agora apacenta as minhas ovelhas. E para a surpresa de Pedro, mais uma pergunta foi feita. Está no verso 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Queridos, quando você é interrogado 3 vezes com a mesma pergunta, como é que você se sente? Dá uma impressão de que a pessoa quer de fato uma veracidade, não é mesmo? Talvez você já passou por essa questão
quando algum guarda, algum policial lhe abordou e lhe insiste com a pergunta, talvez outro guarda, outro policial lhe faz a mesma pergunta, não é mesmo? Jesus perguntou para Pedro 3 vezes a mesma pergunta. E Pedro ficou triste. Mas ele falava a sinceridade do seu coração. Senhor, tu sabes tudo. Por último, Pedro responde dessa forma: tu sabes que te amo. E a Pedro foi dada então a tarefa de apacentar as ovelhas. Queridos, assim como Pedro havia negado o mestre por 3 vezes, ele precisava agora superar aquele momento que ele estava passando. Ele carregava com grande pesar esta lembrança, né, de ter negado o mestre 3 vezes. Mas o mestre lhe dá uma segunda chance. Um momento para que tudo fosse consertado. E eu quero meditar com você no livro Desejado de Todas as Nações, na página 572. Jesus tinha uma lição específica para Pedro. A negação do Senhor por parte do mesmo era um vergonhoso contraste com sua anterior profissão de lealdade. Ele desonrara a Cristo e incorrera na desconfiança dos irmãos. Estes pensavam que Pedro não teria permissão de ocupar sua posição anterior entre eles. E ele próprio sentia haver perdido o direito ao depósito que lhe fora confiado. Continua o texto. Antes de ser chamado a retomar sua obra apostólica, devia dar perante todos eles testemunho de seu arrependimento. Sem isso, seu pecado, embora dele se houvesse arrependido, poderia destruir-lhe a influência como ministro de Cristo. O Salvador deu-lhe a oportunidade de reconquistar a confiança dos irmãos e, tanto quanto possível, afastar a mancha que trouxera sobre o Evangelho. Queridos, aqui estava uma segunda chance. Os próprios discípulos, eles não entendiam que Pedro poderia ser reintegrado ao seu ministério. Ele havia falhado gravemente, mas o mestre tinha uma segunda oportunidade para Pedro. O mestre queria que os demais discípulos percebessem que Pedro havia mudado. Eles deveriam saber que Pedro superou aquele momento de fraqueza. Parece que muitas pessoas se congratulam quando alguém cai. Alguns chegam até mesmo a dizer: saíram de nós porque não eram de nós. Caiu porque não fazia por onde. Era de se esperar. Você já ouviu essas tristes palavras? Dói, não é mesmo? E isso acontecia também com os companheiros de Pedro. Mesmo aqueles que estavam no mesmo barco que Pedro. Companheiros ali de pescaria. Eles entendiam que Pedro foi longe demais, não merecia uma segunda chance. Queridos, o Salvador deu a Pedro uma segunda chance. Deu a oportunidade de reconquistar a confiança dos seus irmãos. E eu quero ler com você na página 574 agora. A primeira obra que Cristo confiará a Pedro, ao restaurá-lo ao ministério, foi apacentar os cordeiros. Era essa uma tarefa em que Pedro pouca experiência tinha. Requeria grande cuidado e ternura.
muita paciência e perseverança. Ela o chamava a servir aos mais novos na fé, a ensinar os ignorantes, a abrir-lhes as Escrituras e educá-los para a utilidade no serviço de Cristo. Queridos, essa tarefa era de pouca capacidade para Pedro. Ele não se sentia capaz. Se fosse pescar, ele entendia muito bem sobre isso. Mas não foi para pescar que ele foi readmitido. O próprio Jesus lhe reintegra ao ministério, mas com uma tarefa mais desafiadora. Pedro deveria cuidar dos cordeiros. Os cordeiros são os filhos das ovelhas. O próprio ser humano é muito dependente, não é mesmo? Me lembro quando meu filho era recém-nascido, quanto cuidado que nós tínhamos para dar banho. Era um cuidado especial. Com muito cuidado eu dava banho ali, né? Naquele pequenininho ser, dependente totalmente. Pedro tinha agora a missão de cuidar dos cordeiros, os filhos, os filhotes das ovelhas. Mas isso era apresentado de uma forma figurada. Pedro deveria cuidar daqueles recém-conversos, daquelas pessoas que seriam aderidas ao Evangelho. E Pedro deveria então abrir a Bíblia para essas pessoas com muita paciência, com muita ternura, algo que era difícil, podemos dizer quase uma contramão para Pedro. Mas foi Jesus que lhe chamou para isso. E Pedro seria capacitado então para esta árdua tarefa. Era grande o desafio, mas foi o mestre que lhe havia chamado. Vamos ler ainda na página 574. Até então, Pedro não estava apto para fazer isso, nem mesmo para compreender a importância desse trabalho. Mas esta foi a obra a que Cristo então o chamou. Para isso o preparara sua própria experiência de sofrimento e arrependimento. Então Pedro não estava pronto. Esta era uma tarefa nova. E então, aquele momento de angústia, aquele arrependimento, o sofrimento que ele tinha passado, começara preparando Pedro para essa grande tarefa. Queridos, você já ouviu falar, o Senhor não chama pessoas capacitadas, mas Ele capacita aqueles que Ele chama. E aqui nós lemos, Pedro não estava apto para esse trabalho, mas ele foi sendo preparado. E ele aceitou esta grande e nobre missão. Ele estava sendo preparado. E Pedro, a partir desta conversa com Jesus, ele tornou-se uma nova criatura. Jesus estava caminhando na beira do mar com Pedro e conversando com ele. E, de fato, esse momento ali foi todo especial, foi muito marcante. Pedro nunca mais esqueceria aquela conversa com Jesus. Para Pedro foi dito todo o seu futuro, o que lhe sucederia. E eles andando na beira do mar, perceberam que vinha alguém atrás. Pedro percebeu que era João. E Pedro ficou curioso. Já que eu estou sabendo o meu futuro, eu quero saber também o que vai acontecer com João. Porque Jesus dissera até como Pedro iria morrer. Queridos, a curiosidade muitas vezes toma conta do ser humano, não é mesmo? E Pedro, apesar de estar sendo reintegrado ao ministério, de receber ali as primeiras dicas, né? As primeiras instruções do próprio mestre,
ele preocupou-se com o que estava vindo atrás. Mestre, e esse aí que vem atrás, o que vai acontecer com ele? E Jesus, em outras palavras, disse a Pedro: olha, Pedro, não se importe com a vida dos outros. Se eu quiser que ele fique vivo até minha volta, isso pode acontecer, mas não se preocupe com o que vai acontecer com os outros. Queridos, Pedro, a partir daquele momento, seria uma outra pessoa. Aquela pessoa que era impulsiva, que era precipitada, não seria mais Pedro. Eu quero ler com você isto. O Pedro convertido, porém, era bem diverso. Conservava o antigo fervor, mas a graça de Cristo lhe regulava o zelo. Não mais era impetuoso, confiante em si mesmo, presumido, mas calmo, dominado e dócil. Podia então alimentar tanto os cordeiros como as ovelhas do rebanho de Cristo. Queridos, que maravilha estava acontecendo na vida de Pedro. Você não consegue imaginar como era o Pedro, de fato, anteriormente. Mas ele recebe uma nova tarefa: cuidar dos cordeiros, cuidar das ovelhas. São animais muito dependentes. A ovelha, adulta eu quero dizer, ela enxerga até 7 metros. Depois disso, ela não consegue enxergar. Por isso, quando uma ovelha se envereda pelo caminho aí, ela não consegue retornar ao caminho de antes. Isso mesmo. Pedro deveria cuidar das ovelhas e dos cordeiros. E para isso ele precisava ser transformado, precisava ser convertido, precisava ser dócil, precisava ser paciente. E apenas uma coisa era possível: fazer de Pedro essa pessoa nova. A graça de Cristo. A graça de Cristo regularia a Pedro, para que ele não fosse mais impetuoso, para que ele não fosse autoconfiante, para que ele não fosse mais presumido, mas agora sim, uma pessoa calma, uma pessoa com um autocontrole, uma pessoa dócil. Muito bem. Dessa forma, Pedro estaria sendo capacitado para o trabalho. Queridos, como a conversão faz a diferença na vida das pessoas. Imaginem como aquelas outras pessoas veriam a Pedro. Como mudou? Será você mesmo? Sim, aquele Pedro mudou. E isso tinha a ver com uma permissão. Permissão de quê? Ele se permitiu ser transformado. Pedro deixou que Jesus lhe lapidasse. Mas se Pedro não permitisse, que tristeza. Eu quero dizer a você que muitas pessoas não permitem ser lapidadas por Jesus. Jesus identifica os problemas de cada um. Ele aponta, ele dá uma segunda chance, mas precisamos fazer como o próprio barro, né, nas mãos do oleiro. Ele se permite ser moldado. E Pedro foi inteiramente restaurado. A partir dali, Pedro teve um ministério maravilhoso, quando milhares de pessoas foram alcançadas aos pés de Jesus. E numa pregação, quase 5.000 almas. Em outro momento, quase 3.000 almas foram batizadas. Pedro agora sofria castigos por seguir a Jesus, e ele fazia isso com grande alegria, sem revidar. E até quando chegou o momento da sua morte, ele não se admitiu morrer igual o mestre, crucificado. E ele pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo. Queridos, essa mesma transformação que aconteceu na vida de Pedro
pode acontecer nos nossos dias. Eu e você precisamos permitir ser moldados por Jesus. Se você está passando por algum conflito espiritual, se você já pensou em abandonar a fé, saiba que Pedro passou por isso. E como foi diferente o desenrolar da vida de Pedro. Então, para você existe também ainda uma chance. Talvez você pode dobrar os seus joelhos, imaginar aquela conversa de Jesus com Pedro à beira-mar. Jesus tocando nas feridas de Pedro, mas também curando-o. E Pedro permitindo que Jesus consertasse toda a sua vida. Você precisa permitir também que Jesus conserte a sua vida. Se você percebe que existem alguns hábitos que você pratica e não estão de acordo com a vontade de Cristo, saiba que isso é possível. Existe uma grande dica. A graça de Cristo transforma vidas. E a graça de Cristo não é menor hoje. Apesar de se passar mais aí de 2000 anos, nós, hoje, ainda devemos ser transformados somente pela graça de Cristo. A graça é algo imerecido, mas é também poder, capacitação para fazer a vontade dos céus. Queridos, você está disposto a se entregar nas mãos do Mestre para que Ele quebre esse vaso cheio de defeitos e faça um vaso novo? Isto é possível. Você pode escolher ser hoje, então, o dia especial em que sua vida pode ser transformada. Saiba de que Jesus transforma vidas. A graça de Cristo pode fazer de você, que talvez se identifica como Pedro, uma pessoa muito impulsiva, uma pessoa sem paciência, uma pessoa que não tem domínio próprio, uma pessoa rude. A graça de Cristo pode fazer de você como uma pessoa, sendo uma pessoa com domínio próprio, uma pessoa dócil, uma pessoa tranquila, uma pessoa paciente. Todos podem ser transformados. E o meu desejo é que você seja também transformado. O meu desejo é que você possa testemunhar de Cristo. E assim como Pedro poderia falar para muitas pessoas como sua vida foi transformada, você também pode testemunhar. Olha, eu era assim, eu era assim, eu era assim, até que eu escolhi aceitar a graça de Cristo, o seu poder transformador dentro de minha vida. E agora eu não vivo mais conforme a minha própria personalidade, mas eu agora permito que Cristo viva no meu coração. Queridos, Pedro trouxe, pelo Espírito Santo, muitas almas aos pés de Jesus. Muitos foram os conversos que foram ali aos pés de Cristo, porque foram ali, atraídos pela mensagem que o Espírito Santo movia os lábios de Pedro. E você também é um instrumento nas mãos de Deus para salvar muitas pessoas. Aceite então hoje esta restauração. Seja você uma nova criatura em Cristo a partir de hoje. E o meu desejo é que lá no céu possamos, abraçados, conversar muita coisa da nossa vida transformada aqui na terra e também de Pedro, como foi grandemente transformado. Deus abençoe a sua vida e que possamos ser renovados. Vamos nos permitir ser restaurados por Jesus. Amém? Eu quero convidar a você para, neste momento, dobrarmos os joelhos. Se você pode, Vamos falar com Cristo. Querido Deus, nosso Pai eterno,
mais uma vez nos curvamos perante Ti. Obrigado pela Tua palavra que nos foi trazida. Obrigado, pois a Tua graça continua extensiva a nós nesses últimos dias. E sabemos que essa não diminuiu o Seu poder. Pai, quero entregar em Tuas mãos cada um dos nossos queridos irmãos e internautas e amigos que estão acompanhando essa programação. Tu sabes, Senhor, que somos fracos, somos tendentes a cair e suplicamos a Ti, Senhor, misericórdia. Tu conheces aquele coração que está grandemente constrangido, se sentindo culpado de alguns erros cometidos. Pessoas que passaram por dificuldades, algumas turbulências em suas vidas, em especial na vida espiritual. E aprendemos que isso também aconteceu com Pedro. Mas a mesma transformação que aconteceu na vida desse discípulo, suplico a Ti, Senhor, que possa acontecer também em nossas vidas. Restaura-nos, Senhor, e que possamos ser instrumentos em Tuas mãos para a salvação de muitas pessoas. Sabemos que o Teu amor para conosco é grandioso. Obrigado, Pai, por ter enviado Jesus a este mundo, que viveu, sofreu, pagou a culpa que a nós era devida, morreu por nós, mas ressurgiu e está junto a Ti, ó Pai, intercedendo por nós. Queremos entregar então neste momento as nossas vidas. Usa-nos, Senhor, para a salvação de muitas pessoas e nos prepare para a Tua breve volta. Queremos estar contigo eternamente. Queremos permitir que Jesus viva dentro de nós. E salva também, Senhor, a nossa família. Tu conheces os pedidos que estão sendo apresentados aqui no chat. Vi alguns pedidos de mães e pais que imploram pelos seus filhos. Tem misericórdia, Senhor, dos lares que são divididos, onde algumas pessoas ainda não entregaram suas vidas a Ti. E nós possamos, então, através do bom exemplo, servirmos, então, de luz para essas pessoas. Abençoe cada família representada e nos dê a Tua bênção deste encontro. Nos dê um bom descanso e esteja conosco todos os dias, moldando-nos, preparando-nos para o reino eterno. Esse pedido a Ti suplico em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. aceitarás, e tu, minha
Salvador, me achego a ti. Queridos, nós estamos chegando ao final da nossa programação, mas eu tenho aqui alguns avisos para você. Olha, amanhã nós temos às 19h30 um programa intitulado Só para Mulheres. E você é convidado para acompanhar aqui no canal da TV Conectados com Deus essa programação através da equipe, né? Quarta-feira é o dia do culto de oração, não é mesmo? Também às 19h30 temos aqui este culto e você não pode perder, não é mesmo? E na sexta-feira temos o programa da lição interativa. Também às 19h30. Eu desejo a todos vocês uma feliz semana, que a bênção do Papai do Céu esteja sobre todos vocês. E em nome de Jesus, nós encerramos este culto dessa noite. E tenham todos um bom descanso.